Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão de beleza? Estão de boa aí, pessoal? Pessoal, vitória do Coringão pra cima do Vitória lá na Bahia. Vitória 1, Corinthians 2, direto do Barradão. Corinthians praticamente extinguindo as chances de rebaixamento, né? Chegou aos 41 pontos e não tem como não pensar já, ou pelo menos sonhar, né? Com a vaga na próxima Copa Libertadores via Campeonato Brasileiro, né, pessoal? Via pré-Libertadores, né? A gente tá a 5 pontos do Bahia, é claro que eles vão jogar ainda, enfim, né? Mas Bahia, Cruzeiro e Vasco, que estão na nossa frente atualmente, são times que a gente vai pegar mais pra frente no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians continuar fazendo a sua parte, dá sim pra sonhar com um G7, ali um G8, né? O G9 eu acho que é mais difícil, porque eu acho que o Cruzeiro não vai ganhar a Sul-Americana, tá? Mas, enfim, incrível como a vitória no Clássico contra o Palmeiras, né? Fazia tanto tempo que o Corinthians não ganhava um Clássico, que eu tinha me esquecido o efeito de Poço de Lázaro, né? Que essas vitórias têm, né? Uma vitória num clássico pro torcedor, pro time, assim, você via visivelmente os jogadores do Corinthians muito mais relaxados para essa partida do Campeonato Brasileiro. Eu falo por mim mesmo, eu fui assistir o jogo muito mais tranquilo também, sem aquela arma na cabeça, né? Sem aquele desespero, pensando em outras partidas, né? Pensando apenas no seu jogo e apenas ali. E, enfim, como dizem, né? O futebol é muito confiança, né, pessoal? E a gente conseguiu essa vitória lá no Barradão, vitória importantíssima. O Vitória estava vindo em uma boa pegada também nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, né? Mesmo número de pontos do Corinthians, era um jogo fundamental aí para as equipes escaparem de uma vez aí do buraco da Série B, né, pessoal? Bom, o Ramon Dias ele tinha alguns problemas na equipe, né? A lesão, um desfalque por cartão amarelo. E dentro dessas lesões tinha André Ramalho e o Kaká, né? Sendo assim, a gente tinha basicamente dois jogadores para a linha defensiva, né? Para a linha de zagueiros, para serem levados a Salvador, né? E aí, factualmente, muito provavelmente, a linha de três que foi utilizada contra o Palmeiras estava descartada para esse jogo, né? O Ramon Dias até levou o menino da base, o Renato, para compor o elenco, e ele foi num 4-4-2, né? Ou 4-3-1-2, né? Como ele sempre faz, como ele monta o time, o esquema preferido dele. E a equipe foi a campo com o Hugo Souza no gol. Na lateral direito, Fagner, né? O Matheusinho também estava suspenso. A dupla de zaga contou com Félix Torres e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu. Abrindo o meio-campo, o Ranielli, né? O volante pela direita, o Martinez. O volante pela esquerda ficou a cargo do Carrilho. O meia foi o Rodrigo Garro. E no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto, né? Bom, o Vitória começou com muita intensidade, né? Muito firme na marcação, jogo duro pra cima do Corinthians, marcando muito alto. A defesa do Corinthians não passando nenhum tipo de segurança na saída de bola, tanto Félix Torres, quanto Fagner, quanto Matheus Bidu. A dupla de volantes mais defensiva ali, o Ranielli e o Martinez entregando muitas bolas, né? E na casa dos 5, uma falha grotesca do Hugo Souza, né? A bola cai no pé dele, ele vai virar a bola pro lado esquerdo, acho que o Matheus Bidu provavelmente. Ele chuta o chão e dá a bola no pé do Alejandro na pequena área. Bem aqueles gols que o time do Diniz toma, tá ligado, mano? E o Alejandro chegou batendo pro gol, fazendo Vitória 1-0, né? A partir do ponto que o Vitória faz o primeiro gol ali, na casa dos 5, ele já dá uma diminuída no ímpeto, né? Porque geralmente com o time que é mandante vai pra cima em seu território, né? E o Corinthians estava com muita dificuldade de dar 2, 3 toques na bola devido à marcação. Começou a encarar outro desafio, né? Erro de toque de bola mesmo. O Corinthians não conseguia tocar, mesmo sem marcação muito firme do Vitória. O Félix Torres errando passe, o Fagner errando passe, o Matheus Bidu foi acertar um passe na casa dos 40, né? Enfim, o Martinez e o Ranielli muito mal. O Ranielli carimbando os jogadores do Vitória, até com chutão. Não conseguia chutar a bola alta, tá ligado? Mano? Pegava nas costas dos jogadores do Vitória, no peito. Dava a bola no pé dos caras, né? E aí a bola não conseguia chegar nos nossos principais 3 jogadores do time, né? O Memphis Depay, o Yuri e o próprio Rodrigo Garro, né? Quem tava um pouco mais ligado no primeiro tempo era o André Carrilho ali, que tinha um pouco mais de segurança para acertar os passes, né? Mas enfim, o Corinthians foi melhorando gradativamente, né? Bem de pouquinho em pouquinho, a conta gotas ali, conseguindo acertar os passes. E na hora que a bola começou a cair no pé do Memphis Depay e do Garro e do Yuri Alberto, as coisas simplesmente começaram a acontecer, né? O Depay fez uma grande jogada ali pela meia esquerda, foi rumando pro meio, fechou 3 caras nele, deu um passe muito bom pro Rodrigo Garro, que fez o giro e deu um passe virando já, né?
Um passe lindo do Rodrigo Garro, e o Yuri Alberto chegou batendo de perna esquerda e empatando o jogo pro Corinthians, né? Um golaço do Yuri Alberto, enfim, uma jogadaça do Corinthians, né? E um belo gol, né? Colocando esses três caras, esses três jogadores verticais do Corinthians em atividade ali, né? Antes disso, ou foi depois do 1-1, não lembro agora, o Memphis Depay tomou uma entrada do Luan, ex-Tricas, né? Que, pelo amor de Deus, era pra cartão vermelho aquilo, rapaziada. Era pra cartão vermelho, acho que não foi nem checado no VAR. Um absurdo aquela jogada, sei lá, pelo menos não ter chamado o Bruno Arleu pra ver o lance. Pelo amor de Deus, eu já vi coisa menor sendo expulso, tá ligado, mano? Enfim, é um lance muito parecido com o Fagner, que foi expulso contra o São Paulo, na jogada com o Caleri. Se aquilo é pra expulsão, factualmente, essa do Depay com o Luan era pra vermelho também, né? Mas enfim, né? Como a gente venceu a partida, vai ser pouco falado isso, tá, pessoal? A gente é prejudicado nesse lance aí. Se fosse ao contrário, imagina se é o Fagner no lance. Teria uma perícia aí, né? Enfim, né, pessoal? O Corinthians, depois do gol, seguiu bem na partida, né? Teve uma jogada que, não sei se o Depay cruzou ou estou pro gol, a bola vai sobrar lá no segundo pau pro Yuri Alberto, que chega batendo, né? O goleiro do Vitória faz uma boa defesa. E no final do primeiro tempo ainda uma boa trama ali do Garro com o Memphis Depay. Ele tenta buscar um chute em arco, né? E erra o gol, esse é um golaço ali. Mas o Corinthians acaba bem a primeira etapa. Pessoal, o negócio é o seguinte, né? Eu queria comentar sobre esse primeiro tempo, né? Pelos jogadores que a gente tem, tirando o Memphis Depay, que eu acho que ele com pouco espaço ele consegue produzir alguma coisa, você pega o Rodrigo Garro e o Yuri Alberto, ambos esses jogadores, né? O Garro, quando ele tá com a posição mais fechada, ele tenta buscar o chute, né? Mas tanto o Yuri Alberto quanto o Garro, eles rendem melhor quando você tem um campo para poder correr. O Garro é muito bom de mandar a bola em vertical, né? Ele tá sempre ligado no jogo para tentar um passe fora da caixinha, e o Yuri Alberto sempre consegue atacar os espaços, né? Esse mecanismo do Corinthians atrair o adversário para o campo de defesa para tentar achar esses jogadores, né, e eles conseguirem o passe nas costas dos defensores do Vitória, é uma boa ideia. Porém, mano, qual que é o efeito colateral, né? O Corinthians tem jogadores que tem um passe de bola muito ruim, tá ligado? Na defesa, mano. Tanto nossos zagueiros, só o Ramalho que é um pouco mais eficaz, né, mas a maioria dos nossos defensores não são bons tocando bola. O Fagner, ele é bom, mas estava mal hoje também ali no primeiro tempo. O Matheus Bidu não é bom nesse artifício também, ele é mais do drible, mais da correria, né? Tanto o Raniel e o Martinez, qualquer marcação um pouco mais firme neles, eles vão entregar a bola para o adversário. Então ficou um jogo muito perigoso, né, pessoal? Porque por mais que a gente consiga passar essa primeira linha, né, no estilo mais Diniz ali, né, tocando a bola para você encontrar o Memphis Depay que busca o jogo, o próprio Rodrigo Garro, né, para conseguir meter a bola pro Yuri, você tem esse efeito colateral que dá muito medo às vezes, né? Só que você também tem outra coisa, se você tem um jogo mais cadenciado lá atrás, né, que você vai correndo com a bola no pé para tentar achar um passe mais decisivo lá na frente, o Corinthians tem muita dificuldade, né, com a característica dos seus jogadores quando ele encontra uma defesa mais fechadinha, né, mais próximo da área do adversário, né? Isso foi visto contra o Racing, principalmente no segundo jogo. Foi visto contra o Flamengo, que depois que o Bruno Henrique foi expulso ficou lá atrás. Enfim, o Juventude fez jogos difíceis também assim aqui em São Paulo, né? O Corinthians tem muita dificuldade, porque o Yuri Alberto não é aquele cara que vai fazer a parede e conseguir fazer 1-2 mais rápido. Ele é um cara que precisa receber a bola na frente. O Garro idem, o Garro sempre tenta meter a bola na vertical, pro cara pegar e bater. Quando você tá com o time fechado, ele não vai render tanto. Enfim, o Memphis Depay, ele quebra um pouco essa lógica, né? Ele consegue tirar um drible curto, ele consegue fazer jogadas ali. É só você ver o gol mesmo que ele fez contra o Racing, quando tava 1-0 aqui em São Paulo. Ele é um cara que ele consegue fazer jogadas em defesas mais fechadas, né? Então, assim, eu acho que são três jogadores que um complementam um outro, tá ligado, mano? Só que tem que ver essa questão da saída de bola defensiva que tá muito defasada, pessoal. Tá muito defasada. Eu entendo o Ramon Dias entrar com dois volantes mais de pegada, de marcação, né? Porque o Vitória ia rushar bastante no começo do jogo. Só que ao ponto que você tem na mesma característica de jogo a saída de bola, ter esses dois caras fica foda pra você fazer uma saída de bola com qualidade, né? Mas é um dilema. Ele é um dilema. Não tem como eu chegar aqui e falar, então porra, bota o Igor Coronado e o Breno Bidon aí pra fazer a saída de bola e foda-se. A gente perde marcação. Enfim, tem uma série de pequenas coisinhas que a gente precisa ver, tá ligado, mano? Não é tão fácil quanto parece, né? Eu pra te falar a verdade, eu prefiro errar como errou hoje no começo do jogo, pra você tirar um defensor e pôr um cara mais construtor, né? Porque você vai pegar a defesa do time mais cansado e tudo mais, do que ao contrário. Que
que você já entra com Coronado, com Bidon, sei lá, e se fode no primeiro tempo e não tem como buscar, tá ligado, mano? Enfim, mas a gente foi pro segundo tempo com 1-1. Na virada de tempo, o Ramon Dias fez uma alteração, né? Ele vem com o Breno Bidon no lugar do Martins, que tinha tomado o cartão amarelo na primeira etapa, né? O Corinthians não começou bem o segundo tempo, tava tendo muita dificuldade para ter a saída de bola. Enfim, foi um momento ali que o Gustavo Henrique brilhou muito ao lado do Hugo Souza. Eu não sei se o Breno Bidon erra o passe ou o Matheus Bidu que erra a jogada, mas pelo lado esquerdo, mas dá uma bola pro Mosquito que vem correndo, faz a jogada ali pelo meio, ele chuta e o Hugo Souza faz um milagre. Na sequência, o Gustavo Henrique também salva a bola, né? O Hugo Souza aí se pagando seus pecados aí do primeiro tempo, que ele errou feio, fez um milagre e ficou no 0-0, né? E, enfim, teve outras jogadas também quando a gente saiu jogando errado, que o Gustavo Henrique salvou várias, né? Inclusive o Vitória teve mais de 10 escanteios durante o jogo e nenhum foi perigoso, né? O Gustavo Henrique, na maior parte das vezes, né? Conseguiu afastar muito bem, até pela sua altura, né? Enfim, um jogador experiente. Foi melhor na defesa durante o jogo, o Gustavo Henrique, né, pessoal? Mas o Vitória tava chegando ali no primeiro tempo, no segundo tempo, no início do segundo tempo, né? Teve uma bola também no bate-rebate também que o cara ficou sem goleiro, né? O Souza saiu com o Gustavo Henrique ali e o cara chutou pra fora, né? Foi um lance muito perigoso também. E o Corinthians tava nas cordas, né? Aí o Ramon Dias fez uma alteração que foi chave também, né? Ele tirou o Carrilho, que aparentemente estava cansado já, e colocou o Igor Coronado, né? A partir desse momento, a gente teve uma saída duplamente qualificada, né? Com o Breno Bidon e o Igor Coronado. Atrás deles, o Ranieri para dar uma proteção. E o Garro na frente deles, né? Ficou de pé trocado, né? O Breno Bidon canhoto na direita e o Igor Coronado destro na esquerda. E a bola começou a chegar mais no nosso querido Rodrigo Garro, né? Começou a chegar mais no nosso querido Memphis Depay. Enfim, eu não vou ligar a luz de novo não, mano. Enfim, e aí o Corinthians foi chegando mais, tendo mais jogadores perigosos, né? E assim, pessoal, por que já entrou assim desde o início? De novo, vai na minha análise que eu falei aqui no começo do primeiro tempo, né? São jogadores de qualidade que eu acho que quanto mais frouxo tiver o time adversário, tá ligado? Em questão de marcação pelo cansaço e tal, eles vão render mais, que eles têm mais qualidade, tá ligado? O Igor Coronado, o Rodrigo Garro, o Memphis Depay, são jogadores muito acima do convencional, né, pessoal? E não demorou muito depois da entrada do Coronado pra bola chegar no Garro e ele meteu uma bola primorosa pro Depay, quebrando toda a defesa do Vitória. O Memphis Depay recebeu, tocou na saída do goleiro do Vitória e fez Corinthians 2-1, né? Golaço, mais um passe primoroso do Rodrigo Garro aí e mais uma assistência na conta do nosso argentino, né, rapaziada? Corinthians 2, rapaziada, né? Corinthians 2, Vitória 1, né? Corinthians vira o jogo. Depois o Ramon Dias fez substituições protocolares, né? Ele coloca o Alex Santana no lugar do Ranieri. Aí depois ele tira o Memphis Depay e coloca o Thales Magno. Mais pra frente ele tira o Alberto e coloca o Romero. E o Corinthians consegue segurar bem ali a vantagem. O Vitória não queria mais nada, né? Alguns cruzamentos, mas o Hugo Souza sai bem. Alguns contra-ataques também o Corinthians poderia ter aproveitado, né? Uma boa jogada uma boa triangulação, né? Do Fagner com o Breno Bidon. Acho que estava 1-1 nesse ponto ainda que o Gaúcho está para fora. Mas enfim, não fez falta, né? O Corinthians venceu a partida, né? Como eu disse, chegamos a 41 pontos. Eu acho que cabe sim a gente vislumbrar uma pré. Era um jogo muito importantíssimo. Muito importante, tá, pessoal? Porque é um adversário da segunda parte da tabela. Claro que tem muitos outros jogos aí que vão rolar na rodada. Mas o Corinthians fez sua parte. E, mano, é jogo a jogo, é um jogo por semana. Agora vai ter a parada FIFA aí. Vai ter a volta dos lesionados do Corinthians. O Ramon Dias vai poder ter uma tranquilidade ali com o seu elenco. É claro que pela batida que tava os jogos do Corinthians, eu queria que tivesse continuidade, né? Não sei como é que o Corinthians vai voltar depois da parada FIFA, que é 10 dias sem jogos, né? Mas a gente volta no feriado, né? Se não me engano, é numa quarta-feira, 11 da manhã, contra o Cruzeiro, em São Paulo, na Neoquímica Arena, né? Mas enfim, é isso. Bom, diante dos percalços aí que o Ramon Dias tinha, né, para montar essa equipe, ele não fugiu muito de uma normalidade, né? Ele foi naquela formação que é a preferida dele. Vejo que ele entrou de uma forma um pouco mais precavida pro jogo, por ser um jogo fora de casa. Enfim, um erro individual custou o primeiro gol pro Vitória.
mas depois ele foi mexendo de forma consciente, né? E eu acho que ele escolheu o melhor método pra partida contra o Vitória, tá ligado? E diferente de outros jogos que ele errou bastante nas mudanças, né? É que assim, pessoal, o Ramon Dias, em todas as substituições dele, ele sempre vai prezar pra botar um time mais ofensivo, você pode ver. Ele nunca é um cara muito burocrático, né? Ele só vai colocar aqueles jogadores mais defensivos caso o Corinthians esteja na frente do placar. O problema dele é que eu acho que quando o Corinthians está perdendo o jogo, ele se perde muito. Quando o jogo está empatado e ainda está mais equilibrado, que você não tem muito a perder, ele faz substituições mais ponderadas, acho que ele acerta mais. O meu problema com o Ramon Dias, essencialmente, quando ele começa a lotar o time de atacante sem nenhuma criatividade no meio. Eu acho que ele erra muito, ele peca muito se como pecou contra o Flamengo e contra o Racing, né? Mas de resto, geralmente ele toma decisões quando estão mais simples de tomar, né? Eu acho que ele faz bem, tá ligado, mano? O problema é quando tá perdendo. Quando tá perdendo, dificilmente ele conserta o time, né? Mas foi bem o Ramon Dias, né? O Hugo Souza, porra, teve uma falha foda, né, o Hugo Souza, uma falha ridícula ali, mas depois se redimiu com uma defesaça que ele fez no segundo tempo, ficou no 0x0. Na verdade é que salvaram o Hugo Souza nessa partida, né? Tanto o Memphis Depay, quanto o Garro, quanto o Yuri Alberto, que foram muito bem lá na frente, né? O Fagner fez uma partida bastante ok, tá, mano? Achei até que ruim no primeiro tempo, não tava conseguindo fazer muita coisa. No segundo tempo ele cresceu um pouco mais ali, quando teve parceria pelo lado direito ali com jogadores mais criativos, né? Teve até ali 1-2 cobrando o bidon, enfim, né? Mas longe de ser uma partida boa do Fagner, tá? Mesma coisa do Félix Torres, que errou muitos passes também, né? O Félix Torres ainda não é um cara confiável. Ao lado de toda a defesa, tava errando muito na saída de bola, né? Enfim, não fez uma partida tão boa o Torres, não. Diferente do Gustavo Henrique, que desde o primeiro tempo, onde a defesa toda tava errando muito, ele foi um dos caras que menos erraram. Acho que, aliás, eu não lembro do Gustavo Henrique ter errado durante o jogo. Na parte defensiva de posicionamento impecável. Foi um jogador muito malaco ali nas jogadas, né? Empurrando o Gustavo Mosquito quando precisava, né? Bastante experiência ali para derrubar e fazer falta quando tinha que fazer. Salvou o Corinthians em 2 oportunidades, né? Gustavo Henrique foi muito bem na partida, tá? Matheus Bidu, não gostei da partida do Matheus Bidu, errou muitos passes, assim, passes simples, tá ligado, mano? Matheus Bidu errou muito, embora seja um jogador muito forte, né? Embora ele erre muito, ele tenta muito também, né? Mas foi uma partida ruim do Matheus Bidu no meu ponto de vista. Partida ruim também no meu ponto de vista do Raniel e do José Martins, erraram muitos passes, tá, mano? Pô, o Raniel tava doidinho pra entregar o jogo no primeiro tempo, enfim, contribuíram muito pouco no primeiro tempo ali, se não fossem jogadores de frente, né? O jogo teria sido muito pior, né? A avaliação de todo mundo. Ainda bem que vencemos a partida, né? Mas tanto o Ranieri quanto o Martins não gostei da partida de ambos, tá? O Carrilho foi um pouco melhor do que esses no primeiro tempo, né? Depois cansou no segundo tempo, foi bem substituído, fez uma partida ok o Carrilho. Baita jogo do Garro, né? Mais uma partida primorosa com 2 assistências, né? Pessoal, o Garro é isso, pessoal. O Garro, ele é o cara do passe diferente, é o cara que tenta uma coisa fora da caixa. Eu particularmente gosto muito do Rodrigo Garro, até quando ele erra, dá pra você pensar o que ele tentou fazer. Eu acho às vezes que ele precisa ponderar um pouquinho quando o Corinthians está muito lá na frente. Não foi nesse caso, nesse jogo, tá? O Corinthians tinha espaço para fazer as jogadas. Mas quando o Corinthians encara times mais fechados, geralmente o Galo tenta fazer algo muito mirabolante que não precisa. Às vezes a jogada é mais rodar mais a bola, tá ligado, mano? Mas acho que é treino, acho que são situações. De novo, o time é novo do Corinthians, tá, pessoal? Lembrando que a gente montou esse time atual aí em setembro, tá, mano? O elenco do Corinthians, tá? Acho que depois jogou todas as peças e tal, né? Então é um time novo que precisa de tempo. Embora o Galo esteja desde o começo do ano, mudou muitos parceiros de ataque com ele, né? Durante toda a temporada, né? Mas mais uma bela partida do Rodrigo Garro, tá, mano? Com 2 assistências lindas, formidáveis, né? Mais um bom jogo do Memphis Depay. Chamou a responsabilidade no primeiro tempo. O Memphis Depay ainda cansa muito, né? Quando é pro segundo tempo, né? Mas foi decisivo no gol do 2-1. Grande jogo do Memphis Depay. E o Roberto também mais uma grande partida também, correu muito, fez um belo gol, né, de perna esquerda, teve uma boa chance, né? E o Roberto fez um grande jogo mais uma vez aí com uma caralhada de gols, né? 26 gols parece, né? No ano. O Roberto que assim, mano, quando postaram lá que ele tava com, acho que era 15 gols no ano, algo assim, eu achava que eram números meio mentirosos, tá ligado? Que tinha muito gol contra a Racing Montevidéu, contra o Nacional do Paraguai, em Campeonato Paulista. E você tinha poucos gols em clássico, poucos gols em times de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Poucos gols em times de Copa Sul-Americana em fases mais decisivas de Copa do Brasil. Mas aí ele conseguiu consertar isso, né? Pô, fez vários gols ali no Fortaleza, fez gol no Palmeiras, gol no Atlético Paranaense, gol no Internacional, gol no São Paulo.
Então, assim, ele, com aqueles gols do começo do ano, deu uma inflada boa, né? E fica um número grandioso, né? Mas a partir de agora, nesse segundo semestre, o Yuri Alberto mostrou realmente... aqui veio, né? Não tenho que reclamar do Yuri Alberto, que vive um momento muito bom. A tropa que entrou, o Brando Bidon, fez um jogo bom até, começou meio mal ali junto com no segundo tempo, que o time não fez um bom começo de segundo tempo, mas depois foi bem durante o resto da segunda etapa, né? Principalmente para manter o Corinthians equilibrado no jogo. Foi um jogo até que ok do Brando Bidon, tá? O Igor Coronado entrou bem, fez a bola chegar mais vezes no campo de ataque para o gol do Corinthians sair, o gol da virada, né? Entrou bem o Coronado. O Alex Santana entrou mais para proteger a zaga ali no lugar do Ranieri, para fazer o que ele estava fazendo. Mesma coisa o Thales Magno e o Romero, que entraram no lugar do Depay e do Yuri Alberto ali, mais para manter o time com energia e não sofrer mais contra o Vitória. É isso, pessoal. De novo, grande vitória do Timão aí, 2-1 fora de casa no Barradão. Será que dá uma vaguinha na pré? Vamos com calma, vamos esperar. Não adianta fazer um inferno igual parte da torcida fez em 2021. Lembra quando contrataram os Galácticos da Fiel, né? E o objetivo era bem claro, era chegar na próxima Libertadores de forma direta, via fase de grupos. E o pessoal xingando pra caralho o Silvinho na época, tipo, de uma forma um pouco desproporcional. Sei lá, buscando um título do Campeonato Brasileiro, tava longe pra caralho do Atlético Mineiro, né? Naquela altura. Eu entendo que depois tinha que trocar mesmo, mas durante o campeonato, pô, tava fazendo o mínimo ali, que era o suficiente, né? Mesma coisa agora, pessoal. A gente tava na UTI, com dengue aí, hemorrágica, saímos, não adianta a gente fazer uma maratona. Porra, dar a volta ao mundo correndo aí, que a gente tá... Calma, entendeu? Mas não quer dizer que a gente possa sonhar. Isso só não pode virar uma obrigação. É claro também, né, pessoal, que, pelo menos pra mim, tá? Eu ficaria muito puto de a gente não jogar a próxima Copa do Brasil. E mais do que a vaga na Libertadores do ano que vem, dar a vaga na próxima Copa do Brasil, né? Você tem um calendário um pouco mais rechonchudo, com mais opções, sabe? Será que vai ficar todo mundo pro ano que vem? Com, sei lá, Yuri Alberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro, esses jogadores que eu julgo formarem um bom elenco do Corinthians, né? Que foi montado há 2 meses atrás. E que com tempo de trabalho, com o time pronto já desde o começo do ano, será que não daria trabalho? Será que não daria jogo? Não teria chance de ser campeão ano que vem? Enfim, eu acho que para eles ficarem a gente teria que ter um calendário um pouco maior, um pouco mais robusto. Mas vamos passo a passo, né? É uma série de brainstorm aqui passando na cabeça, né? E vamos curtir o momento. 4 vitórias seguidas do Campeonato Brasileiro. Que delícia, hein, pessoal? Livre do rebaixamento. Muito mais tranquilo vendo os jogos. E o Corinthians a gente tem que sofrer, mas nem sempre a gente precisa sofrer, né, pessoal? É isso. Dito isso, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!